Mano, em Círculo de Fogo os Jaegers roubaram a cena, né? Mas hoje eu vou te mostrar como apenas um único kaiju quase exterminou a humanidade antes dos robôs sequer serem inventados. Fala, meu querido, Gabriel aqui, cara, tudo beleza? Imagina um kaiju resistir a 6 dias de bombardeiros contínuos e ser tão forte que conseguiu forçar a humanidade a usar armas nucleares no próprio território para não ser extinta. Pois é, cara, hoje eu vou te contar o verdadeiro terror do dia K e desvendar tudo sobre o Trespasser, mano, o primeiríssimo kaiju. Agora bora pro vídeo. Mano, só pelo filme a gente não tem a real noção de como que foi o primeiro ataque kaiju na história de Círculo de Fogo. Então eu preciso te levar direto para os relatórios da Pan Pacific Defense Corps, a organização militar dos filmes. A gente precisa voltar lá para o dia 10 de agosto de 2013. Nos registros oficiais, esse evento foi batizado de o Dia K. Tudo começou de uma forma que ninguém na Terra poderia prever como uma ameaça alienígena. E o motivo é simples, cara. Os radares sismológicos globais detectaram um terremoto de magnitude 7.1, bem no meio da Fossa das Marianas. Esse é simplesmente o ponto mais profundo e inexplorado do Oceano Pacífico. Naquele momento, cara, os cientistas acharam que era apenas uma movimentação de algumas placas tectônicas. O problema é que o tremor não parou, né? Ele mudou de padrão. A falha no radar começou a subir em direção à superfície e se deslocar rapidamente em direção à costa oeste dos Estados Unidos. E isso é mostrado tanto no filme quanto na HQ Tales from Year Zero. A cidade de São Francisco estava coberta por aquela névoa densa e clássica da baía logo de manhã. O trânsito estava parado na ponte Golden Gate. Ninguém ali fazia ideia, né, cara, do que estava vindo pelas águas. E então o oceano acabou recuando um pouco. Se você for lá e pegar HQ, você vai ver a cena onde o monstro emerge no meio da névoa. O bicho surge rugindo e atinge a ponte Golden Gate em cheio, cara. Ele não apenas quebra a ponte, ele atravessa a estrutura de cabos de aço e concreto como se fosse nada. Carros caíram na água, caças tentaram sobrevoar a área e um deles inclusive é derrubado no filme com um simples movimento das garras da criatura. Aquele era o Trespasser, o primeiro mensageiro do fim do mundo. O Trespasser, mano, era um erro para as leis da física da Terra. Ele tinha exatos 92 metros de altura e pesava nada menos do que 2.700 toneladas. Para você comparar isso, cara, é quase o peso de 30 aviões Boeing 747 totalmente carregados, concentrado em uma única criatura que andava sobre duas pernas. O design dele foi pensado para causar terror. Se você notar o formato da cabeça dele nas artes oficiais, você vai ver que ele possui uma crista gigante, rígida e afiada, que lembra muito a lâmina de um machado medieval. Foi exatamente por causa dessa característica visual que os militares deram a ele o codinome interno de Axis Head, que traduzindo seria a cabeça de machado. Mais tarde, a mídia e os jornais do mundo inteiro começaram a chamar ele de Trespasser, que significa o invasor. Outro detalhe anatômico muito importante que eu preciso te mostrar são os braços. Se você reparar nas cenas, o Trespasser possui 4 braços. 2 braços principais, gigantescos e bem fortes, que ele usava para poder esmagar os prédios, e 2 braços menores localizados no peito, que ajudavam a agarrar e destroçar alvos menores. A estrutura óssea dele era protegida por uma couraça impenetrável, e foi exatamente essa pele absurdamente resistente que causou a maior humilhação militar da história dos Estados Unidos. Quando o Trespasser pisou em São Francisco e começou a derrubar arranha-céus só de esbarrar neles, o governador da Califórnia e o Pentágono, né, entraram em pânico. O protocolo de defesa padrão foi acionado quase que imediatamente. Dezenas de jatos F-22 Raptor, helicópteros de combate Apache e uma linha de frente de tanques foram mandados direto para a cidade. A ordem era abater a criatura a qualquer custo. A HQ também mostra isso em detalhes angustiantes, tá, cara? Eles carregaram todo tipo de arsenal disponível. Mísseis Hellfire, cara, artilharia pesada, tiros direto no peito e na cabeça do monstro. E o resultado disso, cara, foi absolutamente nada. A densidade da pele do Trespasser era tão alta que o armamento humano parecia picada de mosquito pra ele. Mas a resistência a tiros não foi o que quase aniquilou a cidade. A verdadeira tragédia do dia K morava dentro das veias do monstro. Sim, cara, eu tô falando do sangue dos kaijus. Aquele líquido azul brilhante que espirra na tela durante as lutas, sabe? Ele é chamado de Kaiju Blue. Diferente do nosso sangue, o fluido dessas criaturas é totalmente baseado em amônia. Ele é extremamente tóxico e corrosivo. Toda vez que os militares conseguiam, depois de muito esforço, né, fazer um corte na pele do Trespasser e usando alguns mísseis
mísseis perfurantes, o Kaiju Blue vazava pelas ruas de São Francisco. Quando aquele sangue tocava o chão, ele derretia o asfalto, cara, e a infraestrutura da cidade como se fosse ácido puro. E pior, cara, em contato com o nosso oxigênio, o sangue vaporizava e criava uma névoa letal. Pessoas que estavam a quilômetros de distância e achavam que estavam seguras do esmagamento, acabaram morrendo asfixiadas pelo gás tóxico do sangue do monstro. A cidade se tornou inabitável em questão de horas. Atirar no monstro se provou uma tática suicida. Cada tiro que acertava espalhava mais veneno pelo território americano. Mano, inclusive a primeira HQ da Tales from Year Zero, né, mostra exatamente o avô do Tendo, que é um dos personagens que acabou indo dessa pra melhor dessa maneira, né? Ele até tinha conseguido escapar, mas durante a sua fuga, um pouco de sangue azul do Kaiju caiu sobre ele e foi, né, cara, já era. E se você acha que o ataque durou apenas algumas horas, como nos filmes de desastre convencional, cara, não. A lore canônica deixa muito claro que a caminhada de terror do Trespasser durou eternos 6 dias. Talvez não te impressione tanto, mas se você pensar, cara, era só um Kaiju contra todo o exército. E outra, mano, não teve pausa, cara. Foram 6 dias de destruição sem parar. Depois de transformar o centro de São Francisco em ruínas, o bicho não parou. Ele cruzou a baía, marchou até a cidade de Oakland e destruiu tudo no caminho. A resistência humana continuava mandando tropas, enquanto o monstro continuava andando até chegar à cidade de Sacramento. 3 cidades inteiras, centrais para a economia da Califórnia, foram apagadas do mapa. Milhares de civis perderam a vida soterrados, envenenados ou esmagados. No 6º dia de ataque, o alto comando militar americano e os líderes globais, né, perceberam que a derrota era mais do que certa. O monstro não demonstrava sinal nenhum de cansaço. As armas convencionais já tinham se esgotado e a névoa tóxica estava cobrindo o estado. Ou seja, mano, não tinha saída. As pessoas estavam morrendo de todos os jeitos. Se não era pelo ataque do Kaiju, era pelo sangue tóxico, ou pior, pelo próprio exército. Foi nesse momento de desespero absoluto que o presidente dos Estados Unidos teve que autorizar a diretriz mais obscura e terrível possível: o uso de armamento nuclear em solo americano contra o próprio território. Eles não dispararam apenas uma bomba, tá? Eles precisaram lançar 3 ogivas nucleares táticas sequenciadas, né, para ter certeza de que o bicho ia morrer. A explosão final aconteceu na região de Oakland, né, obliterando o Trespasser de uma vez por todas. O monstro caiu morto, mas o preço cobrado pela vitória foi uma derrota disfarçada, né? A área de detonação, junto com a carcaça radioativa gigante do Kaiju, se tornou uma zona morta. Esse local ficou famoso na lore como Oblivion Bay, ou Cemitério dos Kaijus. Se você assistiu ao primeiro filme com atenção, você provavelmente viu a Baía do Esquecimento. É exatamente o lugar onde o personagem de Riley Beckett, né, interpretado pelo Charlie Ullman, está trabalhando como soldador na construção do Muro da Vida anos depois. Tem uma cena também lindíssima, cara, e bem assustadora, onde ele caminha por uma área que parece estar nevando, sabe? Mas na verdade são cinzas constantes flutuando no ar. A humanidade nunca conseguiu remover os ossos dele de lá porque eram pesados demais e estavam absurdamente contaminados por radiação e Kaiju Blue seco. Eles simplesmente deixaram a carcaça apodrecer lá e construíram a vida ao redor dos ossos, como um lembrete eterno de que os humanos não eram mais os donos do planeta. Só que a história não acaba com a morte do Trespasser, né? O que aconteceu nos meses seguintes define exatamente o motivo pelo qual a humanidade se uniu para poder criar os Jaegers. Depois que a poeira radioativa baixou, o mundo entrou em estado de luto e choque. As perdas econômicas chegaram na casa dos trilhões de dólares, mas a natureza humana é falha, cara, e o instinto de negação falou bem mais alto. A comunidade científica global, a mídia e os políticos foram para a televisão afirmar que aquilo era um evento anormal. Eles inventaram teorias de que o Trespasser era algum tipo de dinossauro mutante que estava adormecido nas profundezas e foi acordado pelo aquecimento global. Eles juraram para a população que o pior já tinha passado e que as chances de outro monstro aparecer eram nulas. E o mundo acreditou, né, cara? As pessoas começaram a limpar os escombros e tentaram seguir em frente. Essa falsa paz durou exatos 6 meses. Em fevereiro de 2014, o pesadelo recomeçou. O segundo Kaiju, mano, um monstro chamado Hundun, emergiu do oceano e invadiu a cidade de Manila, nas Filipinas. A destruição foi ainda mais rápida, cara, e novamente os militares precisaram usar sim armas nucleares para poder matar a criatura, deixando outra cidade inabitável. E como se não bastasse, mano, pouco tempo depois, um terceiro Kaiju chamado de Kaisep saiu das águas e devastou Cabo San Lucas, no México. O padrão, mano, ficou claro como a luz do dia. O Trespasser não era um dinossauro perdido, ele era um batedor. O dia K não foi um acidente geográfico, cara, foi o primeiro dia de uma guerra de extermínio. O portal na Fossa das Marianas, que mais tarde foi chamado de A Fenda, estava aberto e conectava o nosso oceano ao chamado
Antiverso, o mundo dos precursores, né? Os alienígenas criadores dos kaijus. E a matemática da invasão era assustadora. O tempo de intervalo entre o apodrecimento de um monstro e outro estava caindo drasticamente. E cara, foi essa realidade dura que colocou o mundo de joelhos e levou à criação do projeto Jaeger. E cara, presta muita atenção nessa parte aqui que eu vou te falar, da lore, né? Porque é genial. Depois do ataque no México, a ONU convocou uma reunião de emergência em Seul, na Coreia do Sul. O clima era de fim dos tempos, sabe? A conclusão dos generais era de que as armas nucleares não serviam. Mano, e pensa comigo no problema lógico aqui. Se toda vez que um monstro saísse do mar, a humanidade precisasse explodir uma bomba atômica na própria costa, em poucos anos nós mesmos iríamos destruir a biosfera do planeta. Estávamos cometendo suicídio para poder nos defender. As armas convencionais falhavam por causa da pele blindada, e se perfurassem a pele, o sangue tóxico derretia as cidades. O que a humanidade poderia fazer? A resposta veio da mente de um cientista brilhante chamado Jasper Schoenfeld. Durante a conferência de Seul, ele estava exausto no quarto do hotel, sem encontrar uma saída científica para o extermínio humano. Ele olhou para o chão do quarto e viu o filho pequeno brincando com bonecos. A criança segurava um robô de brinquedo em uma mão e um monstro de plástico na outra, fazendo os dois lutarem corpo a corpo. Nesse momento, o Schoenfeld teve uma epifania de engenharia e física que mudou a história. Ele percebeu que a única forma de matar um kaiju sem espalhar o veneno azul pelas ruas e sem precisar de radiação atômica, né, era usar o dano contundente. A humanidade precisava lutar no mano a mano, cara. Eles precisavam de máquinas gigantes que pudessem socar o monstro com tanta força que os órgãos internos da criatura fossem esmagados e transformados em geleia por dentro, mantendo a pele intacta por fora. O sangue ficaria retido dentro do corpo do bicho. E para os momentos em que fosse estritamente necessário cortar o monstro, a máquina precisaria usar lâminas superaquecidas com plasma. E mano, por que plasma? Porque o calor extremo cauterizaria o ferimento no exato milissegundo em que a pele fosse rasgada, impedindo assim que vazasse muito do Kaiju Blue, né? Cara, isso foi genial. Foi com base nessa justificativa científica incrivelmente bem pensada que o programa Jaeger foi financiado. O mundo esqueceu as rivalidades políticas. Os Estados Unidos, a China, a Rússia, o Japão e a Austrália juntaram seus orçamentos trilionários para construir o Pan-Pacific Defense Corps. Eles pararam de fabricar tanques de guerra para poder fabricar monstros de metal de milhares de toneladas. O primeiro Jaeger protótipo criado a partir dessa ideia foi o Brawler Yukon, que finalizou a primeira vitória limpa contra um kaiju, provando que a teoria do soco contundente do Schoenfeld funcionava perfeitamente. O impacto do Trespasser foi tão profundo na lore do Círculo de Fogo, cara, que ele se tornou a régua de medição para toda a ciência que veio depois. Sabe quando você ouve o personagem no filme falando sobre categoria 1, categoria 3, 5, 4, enfim? Essa é a escala de Serizawa, cara, criada para medir o perigo dos monstros através de 3 fatores oficiais: o volume de deslocamento da água, a toxicidade de sangue e a radiação ambiental. E adivinha quem foi o paciente zero, cara, que originou todo esse estudo? O próprio Trespasser. E sim, cara, o nome da escala foi um easter egg direto para o filme do Godzilla. O Trespasser foi classificado retroativamente como o kaiju definitivo de categoria 1. Ele se tornou o molde, né? Qualquer monstro que emergisse da fenda e fosse mais alto, mais pesado ou soltasse mais toxina que o Trespasser era automaticamente levado para a categoria 2 e assim por diante. E é por isso que eu considero o Trespasser o monstro mais importante de toda a franquia. E sim, cara, os filmes focam no Slattern gigante do fundo do mar ou no Multavor, né, que destrói o muro em Sydney, mas nenhum deles pegou a Terra de surpresa. Quando os outros kaijus chegaram, a humanidade já tinha bunkers de concreto subterrâneo, alarmes de invasão nas cidades costeiras e dezenas de Jaegers operacionais com pilotos altamente treinados. A humanidade nesses momentos tinha chance de revidar, saca? Mas quando o Trespasser chegou no dia K, não tinha alarme, cara, não tinha parede gigante, muito menos os Jaegers. Mano, já deixa o like e segue o canal. Fique com Deus, um abraço a nós, tchau!